ver o vídeo do Jorge Igor sobre Lindigar é o novo Memphis? Pô, tô vendo a rapaziada tretar por causa dessa porra, mano. O Lindigar é tudo isso? O Lindigar não é tudo isso? Ele vai jogar muito no Brasil? Ele não vai jogar muito no Brasil? Vamos ver agora. No vídeo de hoje, Jesse Lingard no timão. Não é que ele veio pro Brasil mesmo, rapaz? Como é que você ouve essa frase, Jesse Lingard no timão? Já se acostumou? Te soa ainda algo aleatório? Eu ainda acho meio surpreendente. Eu tenho algumas coisas para falar do Lingard, do que eu acompanhei da carreira dele na Europa, do que eu narrei por um bom tempo, do que tenho de informação na Coreia do Sul, do que ele fez na Coreia do Sul. Vamos tentar entender essa contratação. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Bom sábado pra todo mundo. Opa! Amanhã na GETV, finais dos Então, estaduais. já tô vendo que já tá gerando treta esse debate aí, né? Eu vi um perfil que eu acompanho lá de Corinthians hoje, postando uma parada num sentido de tipo, porra, mas quando ele tava indo pro Remo, os rivais estavam falando como se fosse uma contratação foda. Aí agora que veio pro Corinthians, estão falando como se fosse uma contratação meio merda. Eu acho que é uma situação bem diferente, né? Mas, enfim, vamos ver o que o Jorge Igor tem a falar. Amanhã tem Fla-Flu, eu vou lá pro Rio fazer, e tem Cruzeiro e Atlético a final no Mineirão, os dois jogos com torcida dividida, jogo único, o campeão sai amanhã, vai ser da hora demais, se empatar vai pra pênalti, pô, baita domingo. Então você vai ver os dois jogos às 6 amanhã na GETV, uma live para cada um. Aliás, que mês de março vem aí na GETV. Finais dos estaduais, sequência do Brasileirão, convocação da seleção, sorteio da Libertadores, seleção em campo contra a França e Croácia na data FIFA. Olha, que mês, hein? Que mês, coisa linda na GETV. Segundo papo do sábado, rápido. Pra treinar, sábado lindo desse, maravilhoso. Você é em casa, tranquilo, com bastante. Vai viagem, quer ver? Tira um pedacinho pra treinar, tá? E vá tomar sua creatina. Já tomou sua creatina hoje? Não esquece, tem que tomar todo dia. Muito bem. Ih, não veio ad não. Caraca, só conselho mesmo. Jesse Lingard no Corinthians. Ele não veio pro Remo. O Lingard, como você lembra, o primeiro papo que surgiu foi Clube do Remo. Ele teria sido oferecido ao Remo, e aí não teve acordo por lá, a coisa não rolou. Chegou a abrir negociação, inclusive com o Remo, a coisa andou um pouquinho. Mas aí não andou, e dias depois, os representantes do Lingard indicaram o jogador ao Corinthians. O Marcelo Paes, que é o executivo do clube, gostou da ideia. Chegou lá no departamento de análise de mercado do Corinthians, falou, e aí, o que vocês acham? Ó, pode ir. Aí chegou no Dorival, e aí? Pode ir. Presidente? Pode. E a negociação foi fechada. Contrato até o fim do ano, com possibilidade de renovação automática em caso de cumprimento de metas. Eu queria falar de contrato. Assim, chegou como um agente livre, não tem aquele custo alto de transferência, precisa ver ali a questão do salário, enfim, eu não tenho informações sobre isso. Agora, contrato até o fim do ano eu acho interessante. Você tem aí 9 meses para avaliar, observar, ver, para ver qual para ver o que acontece. Deu certo, beleza, né? Queria muito também entender quais são essas metas cumpridas aí. Mas eu queria falar um pouquinho de contrato também, porque numa comparação com o Memphis, evidentemente, tem torcedor que fica com o pé atrás, tipo assim, pô, será que vai ser um contrato caro como o do Memphis? E o ponto, galera, Pô, mas, desculpa, quem tá tendo esse raciocínio? Numa boa, mano. As pessoas que estão tendo esse tipo de raciocínio, de acreditar que poderia em algum momento ter alguma correlação, essas pessoas estão vendo futebol com a bunda? É que eu tenho que perguntar desse jeito, porque às vezes eu posso não parecer tão claro quanto eu sou quando eu sou objetivo desse jeito. As pessoas estão assistindo futebol com a bunda, porque se estiver assistindo com a bunda, aí a pessoa consegue ter um raciocínio desse. Agora, se não, porra, caralho, é óbvio que não vai ter a mínima comparação em vias de parte financeira com a contratação do Memphis, cara. Critiquei aqui algumas vezes o contrato do Memphis, e o meu ponto, só para ser ainda mais profundo nessa discussão, é o seguinte: não existe problema em você trazer um jogador talentoso como o Memphis, que pode te dar um retorno e recompensá-lo, premiá-lo em caso de retorno. Que foi o que aconteceu, né? Em caso de título, sim, ele tem um bônus em cima da premiação que o time ganha. Ele é importante, ele ajuda a conquistar? Beleza. Foi importante do Paulista? Foi. E foi um título importante. Ah, o Paulista, galera, é um Paulista contra o seu maior rival que podia ser tetracampeão dentro da sua casa. Sim. Porra, importantíssimo o título do ano passado. E o título da Copa do Brasil. O Memphis faz o gol que sacramenta a conquista dentro do Maracanã. Lógico que ele foi importante. Não tem problema nenhum, ele recebeu bônus por isso. Lamentável. Isso é uma prática comum, muitas vezes, em contratos de futebol. O meu ponto sempre foi o fato de o Corinthians hoje
não estar plenamente estruturado para arcar com um contrato como esse. Sempre foi esse o meu ponto. Ah, porque é melhor pagar isso pro Memphis do que pagar para um Bagre. Eu concordo, galera, é óbvio, eu concordo. Mas você tá... E isso aí é o câncer do debate futebolístico, né? Caralho, o que mais tem é esse tipo de comentário. Que ele pega o teu comentário, distorce e leva pro extremo. Porra, eu fiz uma análise aqui financeira e, cara, bate que o Memphis no custo-benefício não é tão positivo assim. Aí chega o cara, porra, mas aí que vale pagar pro Pedro Raul. Mano, em que momento da linha de raciocínio que o Jorge Igor fez você conseguiu chegar a essa conclusão? Tipo, caralho, tá ligado? Ele pega, tipo assim, o pior exemplo de custo-benefício da história do planeta Terra e traz pra justificar que essa não é tão ruim, porque o Pedro Raul é pior. Sendo que ninguém tá falando de Pedro Raul. São linhas argumentativas muito difíceis de compreender, entendeu? Pronto pra isso. O Corinthians, nesse momento, tá querendo vender o André. O Milan chegou botando 17 milhões de euros na mesa. E o Dorival desesperado, o Corinthians desesperado para vender, para pagar dívida, né? E o Dorival desesperado para não perder jogador. Chega numa coletiva e fala, não, pelo amor de Deus, se o planejamento foi esse, vender jogador, eu vou embora. Pô, o Dorival chegou a ameaçar pedir demissão, cara. Foi o papo ali depois da eliminação pro Novo Horizontino no Campeonato Paulista. Então, porque ele sabe que se vende o André, o dinheiro não vai ser para trazer outro jogador. Sim. O dinheiro vai ser para pagar dívida. Se vende o André, não tem como. Então, um clube que ainda vive esse panorama, ele não pode se dar ao luxo de fazer contratos altos demais, que depois... E o fato de se vender o André o dinheiro ser para pagar dívida é algo bom, tá, rapaziada? Porque significa que o Corinthians agora tá começando a ter o interesse em pagar a dívida. Então, já é uma mudança, entendeu? Dificilmente serão honrados. Esse é o meu ponto, tá? É só isso. Só isso, sobre o Memphis. Porque como, né, tá vindo um cara que jogou na Premier League, assim como o Memphis e tal, tá vindo o europeu, o Memphis holandês, ele em inglês, obviamente as pessoas fazem conexões, eu acho legal falar isso. Porque o Corinthians tem um monte de dívida de curto prazo. Dívida de curto prazo é o seguinte, galera, dívida que vai vencer amanhã, grosseiramente falando, vai vencer daqui a pouco. Se não pagar vai ser penhorado, se não pagar vai tomar um transfer ban, tá entendendo? Aí você precisa pagar. É tipo assim, você tem um boleto de 2.000 para pagar na semana que vem e você tá com 1.000 em caixa. Ferrou, meu irmão. Como é que você vai fazer? Aí ou você vai pegar dinheiro emprestado com alguém, ou você vai vender alguma coisa sua, ou você vai deixar a dívida lá e vai acumulando juros, você tá ferrado. Então, esse é o ponto. Vamos falar sobre o Lingard. E o que eu lembro do Lingard, o que eu reuni de informação sobre o Lingard jogou na Premier League num período em que eu acompanhei ali futebol inglês, cheguei a narrar a Copa da Inglaterra, um pouquinho de Premier League, a própria Champions e tal. O Lingard, se você pegar histórico de lesões, que é uma coisa que muita gente estava pesquisando e preocupada, né? Pô, histórico de lesões. Lesão, assim, realmente séria. Ele teve um problema no joelho também na Coreia do Sul, ficou ali uns 40 dias fora, mas lesão realmente séria ele teve em 2014, quando o Van Gaal promove a estreia dele no time principal do Manchester United contra o Swansea. E aí, no jogo de estreia, cara, primeiro jogo, titular estreando na Premier League. Com meia hora de jogo ele teve uma lesão de ligamento, ficou ali 5 meses fora, voltou no ano seguinte. Mas não é um jogador com um histórico assim grande de lesões. Aí ele volta na temporada 15-16, faz o gol do título, inclusive, da FA Cup, aí vai começando a crescer no Manchester United. E ele tem podemos dizer, um auge no United com o Mourinho, temporada 17-18, que é a temporada anterior à Copa do Mundo. Ele, inclusive, é convocado para a Copa do Mundo. E aí o Lingard faz 48 jogos, marca 13 gols e dá 7 assistências. E Mano, foi uma peça muito importante tipo no time do Mourinho ali. Isso são números absurdos, tá ligado? 17 e 18. 20 Como eu disse, foi participações e 40 e convocado poucos jogos. para a Copa do Mundo de 2018, foi titular na seleção da Inglaterra, fez gol na fase de grupos, no jogo contra o Panamá, fez uma Copa ali, ok, né? A Inglaterra fez uma Copa interessante em 2018. Só que o grande ponto do Lingard é que ele teve altos e baixos, né? Então, o pós-Copa de 2018 do Lingard
foi um pós-Copa de queda. Inclusive o Lingard teve um momento da carreira, acho que foi um pouco mais para frente ali, acho que 2020, 2021, que ele falou ali de problemas de saúde mental, que ele precisou, né, dar uma ajustada nisso. Ele contou, ele falou publicamente sobre isso, né? Ele tinha a questão da mãe que estava vivendo uma depressão profunda e ele tinha que ajudar a cuidar da família, a cuidar dos irmãos, e ao mesmo tempo ele era muito cobrado por um rendimento em campo, então a cabeça dele deu uma, né? Aí ele teve problemas com álcool. Inclusive, ele chegou a falar sobre isso, assim, é louvável, né, quando o cara tem problemas e ele fala publicamente sobre os problemas. Eu acho, infelizmente, hoje... Além de louvável, é difícil, tipo, o cara ter culhão, tá ligado? De chegar e falar, assim, no público. Um dia isso cada vez mais arriscado. Tipo, eu fiz um vídeo essa semana fraqueza falando sobre isso. É uma força, entendeu? O vídeo não era sobre isso, né? Era sobre algum assunto, acho que era do Felipe Luiz, e eu lembrei de trazer esse tema. Falei, olha, hoje em dia é cada vez menos recomendável você ser 100% verdadeiro, sabe? Você expor teus problemas, tuas angústias, teus sentimentos, porque as pessoas julgam, né? As pessoas são cruéis muitas vezes, a internet muitas vezes ela é muito cruel, ela te massacra, ela não tenta entender a sua dor, ela tenta te condenar pela sua dor, né? E aí, com tudo isso que viveu, com esse turbilhão de coisas, ele foi pro West Ham em 2021, teve um desempenho muito legal no West Ham, foi ali um momento de alto, né? A carreira do Lingard sempre foi isso, alto, baixo, alto, baixo. Aí ele faz menos de 20 jogos no West Ham, ele faz 16 jogos e mete 9 gols. 9 gols e 4 assistências. Que e aí, isso, é muita coisa, né? O Lingard voltou, que legal. Uma participação por jogo. O Lingard voltou, aí ele retorna para o Manchester United na temporada 2021-2022, mas aí é uma passagem mais tímida, ele não joga tanto assim. Aí ele roda, vai parar no o último clube dele na Inglaterra é o Nottingham Forest, não teve participação direta em gol lá, foi uma passagem bem tímida. Aí ele fica, quando acaba o contrato dele em 23, ele fica ali uns 6 meses sem clube. E depois ele vai acertar com o futebol da Coreia do Sul. E aí, obviamente, vocês sabem que eu não acompanho o futebol da Coreia do Sul. Você e nem ninguém. E honestamente, eu acho que não nem na Coreia do Sul o pessoal acompanha o futebol da Coreia do Sul, né? É importante pontuar. Entendeu? De acompanhar o futebol da Coreia do Sul. Não está no meu foco. Ele foi contratado pelo FC Seul. Fui pegar um mês certinho aqui. Fevereiro de 2024. Ele é contratado pelo FC Seul e vai jogar no futebol asiático. Aí ele chegou lá com uma baita de uma repercussão. Nossa, o Lingard jogou no Manchester United, seleção inglesa, Copa do Mundo. Ele foi a maior, no momento em que a contratação foi feita, ele foi a maior contratação da história da Liga Coreana, da K-League. Pô, um negócio maravilhoso, né? K-League One, que é a primeira divisão. Bom, aí ele estava sem ritmo, porque ele estava um tempo sem jogar, né? Ele ficou 6, 7 meses sem jogar, então obviamente ele não tinha ali o ritmo de jogo ideal. Aí teve aquele probleminha no joelho, teve uma lesão na coxa, teve algumas lesões ali no começo e tal, precisou fazer uma pequena cirurgia no joelho inclusive, mas aí depois disso ele conseguiu embalar. Ele virou o capitão do FC Seul. Eu fui pegar os números dele aqui na temporada, né, nessa temporada que terminou agora. Ele jogou 41 partidas e eu peguei aqui as últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os últimos 8 jogos da temporada, em 7 ele foi titular e jogou os 90 minutos. Bem. Ele terminou a temporada com alta minutagem, alta presença em campo, e os números dele na Coreia, aí obviamente isso aqui eu não sei de cabeça, né? Isso aqui eu deixei anotado. Os números dele na Coreia não foram ruins, tá? Mas também nada excepcional. Ele jogou 60... Isso já preocupa, tá ligado? Que ele tá com ritmo de jogo, ele tá conseguindo fazer a minutagem, só que, pô, ele tinha que estar deitando no número na Coreia, né? Ele jogou 2 temporadas, né? Jogou 24, jogou 25. Então foram 67 jogos e 30 participações para gol. Pô, são bons números. Ele não acabou com a liga, mas são bons números, pô. Ele marcou 19 gols e deu 11 assistências, né? Temporada de 2025, só para você ter uma ideia, foi a primeira vez que ele passou de 10 gols numa única edição de Liga Nacional na carreira. O famoso 2 dígitos aí. Óbvio que você precisa entender que o nível da Liga Sul-Coreana, apesar da gente não acompanhar, a gente sabe, a gente deduz que não é um nível altíssimo, elevado. Tudo bem, ele gerou impacto na Coreia do Sul. Claro que gerou. Os números não foram ruins. A minutagem foi alta.
Como a gente lembrou aqui, nos últimos 8 jogos da temporada, em 7 ele jogou 90 minutos, inteiro. Mas é a realidade do futebol sul-coreano. Eu apostaria, mesmo não acompanhando a Liga Sul-Coreana, apostaria que a Liga Brasileira tem um nível maior. Tranquilo. Com certeza, né? Acredito que um time que briga pra não ser rebaixado aqui, briga pra ser campeão lá, entendeu? Né? Tranquilamente. Apostaria nisso. Talvez eu errasse. Quem fala Vasco é sei, bom. né? Talvez eu fosse surpreendido. Não, acho que não. Acho que tranquilamente a gente pode afirmar isso. E aí, em dezembro, ele coloca o time termina a temporada, termina se classificando para Champions League lá, e não renova o contrato e vai seguir a vida. E aí ele vem para o Corinthians. Então, o resumo do Lingard é esse, tá? Em termos de características, aí eu posso falar um pouquinho, porque narrei jogos do Lingard, lembro do Lingard. E o Lingard, ele sempre foi muito mais um meia atacante, um 10, mas não aquele 10 clássico pensador. É aquele cara de mobilidade. A pressão pós-perda do Lingard sempre foi muito boa, nos períodos em que fisicamente ele esteve bem. É um jogador que ajuda a recompor, preencher espaço, pressionar para recuperar a bola. Então ele é esse cara muito mais móvel do que pensador, do que aquele condutor que vai parar, mapear o campo. Ele é muito mais um jogador que vai te dar essa intensidade que eu acho que pro futebol brasileiro pode ser um baita diferencial. Cara de muita ocupação de espaço. Cai um pouquinho mais pro lado esquerdo, mas eu não vejo o Lingard necessariamente como um ponta. Eu acho que ele pode eventualmente oferecer isso ao Dorival, um ponta pelo lado esquerdo. Mas ele é muito mais um meia atacante que cai um pouquinho para a esquerda e um segundo atacante. Eu fui olhar as escalações do FC Seul e fui olhar o desenho tático do FC Seul. Em todos os jogos que eu vi aqui na reta final da temporada, era o Lingard de segundo atacante. Não era o Lingard de ponta, porque o time jogava num 4-4-2 ali, praticamente, né, com 2 atacantes, e o Lingard era um desses 2 atacantes. Então, você pegar o último jogo da temporada, é ele e o Chon Seong-hong, é o ataque dos caras. É o Lingard ali como segundo atacante, inclusive fazendo gol, né? No último jogo da temporada, o gol é dele. Um empate 1-1 com o Melbourne City, já na fase de grupos da Champions League de lá. Então, em termos de características, esse é o Lingard, tá? É um jogador de poucas lesões, a gente lembrou aqui, a lesão de ligamento no início, lá no United em 14, e o probleminha no joelho que ele teve na Coreia. Eu acho que ele vai falar sobre, então eu tô segurando aqui, vocês estão vendo que eu tô um pouco mais quieto? Tô esperando pra dar minha opinião no final. Mas rapidamente ele voltou e embalou uma sequência de jogos. Jogou quase 70 jogos em 2 anos lá, sem maiores problemas. 33 anos, eu acho que o Lingard ainda fisicamente pode chegar num nível legal no futebol brasileiro. Só um alerta, né? Ele teve um início de difícil, não sei se adaptação, mas assim, demorou um pouquinho para engrenar na Coreia do Sul, até pelos problemas que teve lá. Vamos ver no Brasil, ele já está aí há 2 meses sem jogar, né? O último jogo dele foi em dezembro. Deixa eu ver que dia foi exatamente esse jogo contra o Melbourne. Foi 10 de dezembro, então tá 3 meses, né? 3 meses sem jogar. Então ele chegou na Coreia sem jogar há 6. Agora ele chega no Brasil sem entrar em campo há 3 meses. Precisa ver ali uma questão de pegar ritmo. Mas parece estar fisicamente bem. Então, não acho o Lingard um craque. Eu acho que existe uma diferença. A comparação com o Memphis, ela é um pouco cruel. Eu acho o Memphis um jogador de mais recurso. Com todo respeito, o Memphis, na fase boa do Lingard, na fase boa do Memphis, o Memphis é muito mais jogador que o Lingard. Eu acho que, o pessoal às vezes entra numa onda de, por ser gringo, achar que são jogadores que, na minha humilde opinião, não se conversam. Agora, meu ponto é, eu acho que essa contratação feita pelo Corinthians pode ter o seu valor no momento que o Corinthians contratou ele como passe livre, ou seja, ele não gastou absolutamente nada na negociação. Então vamos supor, se ele fosse contratar um jogador, ele ia gastar 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões de reais. Ponto. O Corinthians gastou 0. O Corinthians vai pagar 600 mil de salário. Então vamos botar aí que no ano ele vai pagar ali, somando, porque eu não sei se esse 600 mil é limpo, mas somando todas as taxas, imposto, direito de imagem, tudo, ele deve ter um custo ali de quase 10 milhões pro Corinthians. Assim, se a gente for avaliar que qualquer contratação que o Corinthians fizesse, o Corinthians ia ter que gastar isso, que ele veio de graça,
e que o Corinthians vai gastar uns 10 milhões no ano todo, menos, porque ele vai ficar, vamos botar aí 9 meses com um contrato com o Corinthians até o final do ano, então o Corinthians deve gastar uns 8 milhões e tal. Cara, a grande realidade é que é um investimento mínimo dentro do que a gente está falando dos valores de Série A de Campeonato Brasileiro hoje. Agora, Renato, é uma aposta que você faria se fosse mais cara? Ou seja, salários que se esperam de um jogador com o nome que ele tem e pagando, não traria. Nos moldes que foram de graça, com salário bem adequado, eu até faria. Agora, Renato, qual a chance que você acha que tem de ele render muito? Eu não tô com essa expectativa, tá ligado? Eu acho que a expectativa é bem pouca. E aí, por isso que eu me pego tanto quando eu vejo a linha de raciocínio de caralho, o Corinthians há pouco tempo atrás estava na merda e agora tá com Memphis e Lindiga. Porra, gente, com todo o respeito do planeta Terra, do universo, eu peguei todo o respeito que tem no universo e vou trazer pra cá. Hoje o Breno Bidon, antes de começar a temporada, me entrega muito mais expectativa que o Lindiga, cara. Tipo, foda-se, cara. Foda-se. Assim, a minha expectativa nele beira em zero, tá ligado? Eu acho que ele pode, sim, se ele conseguir encontrar a melhor forma dele, agradar. Mas eu não acredito que ele vai jogar o que ele já jogou até o final, entendeu? Tipo, até o final da temporada eu não acredito que ele vai chegar ao nível de atuação que ele já teve em um momento da carreira dele. Mas sei lá, eu tô vendo muita gente que tá com a expectativa alta pra caralho, né? Então, não sei, entendeu? Mais talento do que o Lingard. Mas acho que o Lingard é aquele tipo de jogador que, se tiver inteiro e se tiver com a cabeça legal, ele pode ser muito útil. Muito útil. Porque ele viveu bons momentos na Inglaterra, ele tem qualidade. Agora, vamos lá. Se com o salário que ele tá proposto a receber agora no Corinthians, ele entregar 10 participações de gol até o final do ano, eu já vou considerar ok. Se ele entregar 15, já fica interessante. Se ele entregar 20 participações em gol, já fez sentido pra caralho, já se pagou. Já se pagou com sobra. O Corinthians não tava gastando quase nada nele. Tipo, pro que a gente tem de parâmetro financeiro no Brasil hoje, na elite nacional, que é a primeira divisão, o Corinthians tá pagando quase nada nele, entendeu? No aspecto físico, no aspecto da intensidade do jogo, finaliza bem, tem uma boa finalização. Então, eu acho, cara, que como oportunidade de mercado, sem fazer loucuras, eu espero que o Corinthians não esteja fazendo loucuras, porque um clube que deve o que deve não dá pra fazer loucura, com infelizmente. Certeza. Seria ótimo se o Corinthians tivesse estruturado pra ser uma potência e trazer os caras caros aí e vambora. Mas, pô, galera, não é a realidade hoje. Agora, dentro de uma lógica racional de investimento, eu acho que pode ser interessante. Eu acho que pode. Tô garantindo nada, não garanto nada. Não garanto nem por mim, ainda mais pelos outros. Dentro dessa linha, como eu disse aqui, só pra se não tiver ficado claro, eu também acho que é uma aposta muito interessante, tá? Por conta do valor ser baixo. Se a gente for avaliar, é porque o contrato de produtividade parte da premissa dele ter que fazer pra receber o link. Tipo assim, no caso dele especificamente, ele já vai receber de qualquer jeito, fazendo ou não. Mas também tem um cenário dele fazer muito mais e receber o que já tem como fixo, porque eu não sei como foi feita a contratação em parte de bônus e tal, até agora eu não vi muita coisa sobre isso. Agora, assim, eu só acho que a linha de raciocínio não pode ser essa que eu falei no início do vídeo. De tipo, pô, quando ele tava indo pro Remo, o pessoal tava falando tal, que é uma boa contratação, e agora que tá indo pro Corinthians, estão falando que, porra, gente, a régua do Corinthians, tipo assim, valorizem o time que vocês torcem, tá ligado? A régua do Corinthians é aqui, e a régua do Remo é aqui. Uma contratação boa pro Remo não necessariamente é uma contratação boa pro Corinthians. Uma aposta que pode ser legal pro Remo não vai ter a paciência de uma aposta que teoricamente poderia vir a ser legal pro Corinthians. Então, tipo, vamos colocar cada coisa no seu devido lugar. A contratação é interessante? É interessante. Por qual motivo? Porque o Corinthians não está pagando na contratação e está pagando muito pouco de salário. A contratação gera grande expectativa, mais pelo nome que ele tem do que pelo que ele vinha jogando nas últimas temporadas. Porque a carreira dele fez assim e o Corinthians está apostando em retomar a confiança e retomar esse futebol. Agora, porra, uma contratação que choca, que vai parar? Choca! Única e exclusivamente pelo fator de aleatoriedade, de ser algo inusitado, uma transferência diferente, mas não pelo nível. Tipo, a contratação do Paquetá é 1 bilhão de vezes mais chocante, ainda que sendo feita pelo Flamengo, do que a dele. Que a gente tá falando de alto rendimento, entendeu? A gente tá falando um debate completamente diferente. Não garanto nada, mas eu acho que pode ser. Eu acho que é o famoso tem lenha pra queimar no futebol brasileiro.
no futebol ainda, com 33 anos, cara, com 33 anos. Tem lenha pra queimar. O fato de ter jogado na Coreia preocupa, mas a gente já viu outros jogadores que vieram de ligas, de países assim que, né, e chegaram aqui no Brasil. Pior que o anúncio dele viralizou pra caralho, então isso é positivo, porque pro marketing do Corinthians é bom. Então foi o que eu falei, mas essa expectativa gera mais por ser quem é, do que tipo, caralho, mano, o cara vem voando nas últimas 3 temporadas, o Corinthians contratou, moleque, fudeu, ele vai jogar pra caralho. Não é muito nessa pegada, entendeu? Corresponderam, então pode ser, cara. Pode ser, eu acho que pode ser. Eu não vou chegar aqui e falar, nossa, bagre, pra que trazer? Olha aí, o Corinthians tá viajando, o Corinthians tá fazendo loucura. Eu não acho, sinceramente, num primeiro momento, eu não acho. Nunca achei craque, mas eu acho que pode ser um jogador útil, sim, pra realidade do futebol brasileiro. E assim, eu tô muito curioso pra ver a adaptação dele. Eu acho que ter o Memphis ali vai ajudar, com certeza, no dia a dia. Tô muito curioso para ver a recepção do torcedor, como é que vai ser, se vai rolar ali uma conexão entre o Lingard e o torcedor do... Eu acho que não é difícil, tá ligado? Eu acho que nesse momento a torcida do Corinthians já tá mais comprando a ideia do que, sabe, negando. Eu acho que a torcida tá curtindo, entendeu? E aí, tudo vai depender do que ele fizer quando entrar em campo. Corinthians... nunca me pareceu um cara assim muito midiático. Tô muito curioso para ver como o marketing do Corinthians vai explorar, e parece que já começou, né? Definindo ali que ele vai usar a camisa 77, em alusão ao histórico título paulista de 1977, o fim da fila. Então, tô curioso. É uma oportunidade muito legal, né? Assim, convenhamos. É legal. É uma atração para os jogos, mas não é uma atração do nível... Pô, trouxemos um craque que ganhou uma porrada de Champions League, Copa do Mundo, vem encerrar a carreira do Brasil. Não é isso. Mas é no nível... Pô, trouxemos um cara que jogou na Europa um tempão, jogou no United, jogou Copa do Mundo, nunca foi craque, mas assim, é um cara que pode trazer uma coisa diferente. Deixa eu ver esse maluco aí, né? Tipo os carioca falam. Deixa eu ver esse fera aí. Vou lá na Neoquímica ver o que esse cara vai arrumar. Eu acho que ele pode gerar, num primeiro momento, esse tipo de curiosidade. Exatamente. Curiosidade. E acho que ele pode dar ao Dorival. É literalmente o termo correto pra definir essa contratação. Principalmente pra quem não torce pro Corinthians. Gera curiosidade, pô. Eu vou querer ver o primeiro jogo desse malandro aí, tá ligado? Tô curioso pra ver como é que vai ser, pô. É diferente, entendeu? Essas opções, né? Só reforçando. Jogar como um segundo atacante ou jogar como um meio atacante, caindo um pouquinho mais pro lado esquerdo, ajudando muito na pressão pós-perda, não necessariamente como um ponta. Mas pode ser que, estando bem fisicamente, dentro de uma necessidade do Dorival, ele também possa jogar por ali. Cara, é o que eu penso. É o que eu penso. É a famosa oportunidade de mercado. Se vai dar certo, se não vai dar certo, depende de uma série de fatores. Mas eu não vou olhar com preconceito essa contratação, não. Vamos deixar rolar. Eu acho que pode dar certo. E agora, a única coisa que eu não entendo é, tipo, o posicionamento de algumas pessoas que não torcem pro Corinthians, meio que num sentido de ficar puto com a contratação. Tipo, mano, o dinheiro não tá saindo do seu bolso, tá ligado? Tu pode ter a opinião de que vai ser uma merda e que é uma contratação de várzea. Ok. Mas, tipo, tu fazer um esforço, assim, continental pra você diminuir, num sentido de que você tem que provar o ponto de que é uma contratação de merda, eu acho que talvez não é o comportamento mais racional para um ser humano escolher, entendeu? E o torcedor do Corinthians também, eu acho que ele pode lidar de uma forma, não todos, né? Porque tem muito torcedor do Corinthians que tá sendo racional, mas alguns podem lidar com uma forma mais tipo assim, tá, vamos ver qual vai, tá ligado? Não precisa também se colocar numa posição de que tá contratando o melhor jogador do mundo, porque isso aí é literalmente colocar uma pressão em cima da contratação que só é ruim pra própria contratação, tá ligado? Tipo, é melhor um cenário que você não coloca essa pressão em cima do cara que vai jogar pelo teu time, porra. Entendeu o que eu tô falando? Não tem porquê criar essa pressão em volta do cara, tá ligado?